Então, estamos no capítulo 15 do livro Rumo a uma Vida Significativa. O tema é Dor e Sofrimento, as sementes do crescimento, página 161. Os que semeiam com lágrimas colherão com canções de alegria, diz os Salmos, Azorim Bedimá Berinai Tzoro. E nós devemos transformar a dor em ação e as lágrimas em crescimento, diz o Rebbe. Na prática, isso depende como nós encaramos, a atitude que nós vamos ter frente à dor e ao sofrimento, frente às lágrimas, frente às adversidades. Como a gente vai reagir às dificuldades e adversidades. Era da natureza do Rebbe ver o positivo, onde a sabedoria convencional avistava apenas o negativo. De maneira própria, era capaz de levar esperança e conforto mesmo aos que estivessem sofrendo a mais aguda dor emocional ou espiritual. Em 1973, a viúva do renomado escultor Jacques Lifshitz visitou o Rebbe após a súbita morte do marido. Além de amargurada com o falecimento, também se encontrava num dilema, porque, ao morrer, o escultor estava próximo de concluir um trabalho enorme, uma fênix abstrata, encomendada para Montescopus em Jerusalém. Ela mesma, sendo escultora, gostaria de terminar o trabalho do marido, mas algumas pessoas começaram a argumentar que talvez a fênix não fosse um símbolo apropriado para a cidade sagrada de Jerusalém. Este problema deixava-a duplamente triste. O Rebbe abriu o livro de Jó e leu: "E multiplicarei meus dias como o rol." Ele prosseguiu explicando que o rol era uma ave que viveu durante 1000 anos e depois morreu. E mais tarde ressurgiu das próprias cinzas, uma evidência de que a fênix era um símbolo pertinente e também de esperança e renovação em face de dor. O Rebbe disse-lhe que ela poderia continuar o projeto com o coração sereno. A viúva sentiu-se consolada e feliz. Uma história muito interessante, uma passagem com o Rebbe. Obviamente, nós vemos aqui, mais uma vez, em ação, a grande sabedoria e oportunismo do Rebbe. Mas surge a pergunta, por que sentimos tamanha dor? Nós já começamos a falar sobre isso semana passada, quando falamos de falecimento e demais. Então, temos dor e sofrimento. E a dor vimos que é pertinente, é plausível, acontece. Mas por quê? Então, existem certas perguntas que todos nós fazemos durante o nosso período de vida. Por que existe tanto sofrimento neste mundo? Como lidar com a dor emocional, espiritual e psicológica? Por que Deus, às vezes, permite que pessoas virtuosas sofram uma dor tão imensa, tão intensa? Estas questões colocam um paradoxo. O próprio fato de que ficamos naturalmente transtornados pelo sofrimento depõe a favor da nossa crença em um Deus justo e virtuoso, o qual esperamos que governe o mundo de forma justa. E, todavia, nós vemos que dor e sofrimento fazem com que muitas pessoas questionem a própria existência de Deus, ou pelo menos a sua eficiência, por não dizer a sua participação. Ou, não diria, em vez de participação, diria sua indiferença em determinados momentos. Não importa o quão vigorosamente possamos desafiar Deus, nós nunca aceitamos a dor como nosso estado natural. Nós a identificamos como uma experiência deprimente e inaceitável. E fazemos tudo para nos aliviarmos da dor. Mesmo assim, a dor pode quebrar nossa vontade e nos impedir de pensar com clareza e de encontrar ajuda. Portanto, como resolver este dilema e escapar das garras da dor? Uma pergunta muito interessante. Acho que mesmo aqui precisa também muito questionar o nosso posicionamento frente à dor. Se chegamos a ficar inertes, se ficamos realmente como ela nos afeta, de ponto, como diz aqui,
que não conseguimos chegar a pedir ajuda, encontrar ajuda. Então, que situação estamos? Precisamos tomar muito cuidado ao tratarmos da dor e do sofrimento. Ainda que se originem de experiências bastante reais, às vezes devastadoras, a perda de um ente querido, uma grave desventura, ou que nós chamamos de decepções, eles se manifestam como emoções e, por conseguinte, são impermeáveis à análise racional. Portanto, por quê? Porque o racional e o emocional são dois canais diferentes. E não somos todos que conseguimos dominar o emocional com o racional. É que nem uma mãe fala para o filho que está reclamando: mãe, me dói o dente, ou dor de ouvido, e a mãe diz: bom, já te dei o remédio, vai passar. Que a mãe fale isso, por enquanto, para o filho está doendo, e ele está chorando de dor. A explicação racional de que o remédio vai entrar no organismo e começar a agir e fazer efeito daqui meia hora, uma hora, sei lá o quê, isso daqui não resolve a dor que a criança está experimentando naquele momento. Então, o racional e o emocional não necessariamente não estão conectados. Portanto, como vamos tratar de tais assuntos sem ofender o sofredor? Reconhecendo que a dor emocional, espiritual, psicológica é real e que conversa alguma a pode aliviar de verdade. Mesmo assim, devemos lidar com a dor e o sofrimento de forma eficaz e compassiva, a fim de progredirmos e levarmos uma vida de verdadeiramente significativa. Qualquer emoção obscurece nossa racionalidade, e quando ela é tão poderosa quanto a dor, pode nos consumir, distorcendo a maneira com que olhamos para nós mesmos e para o mundo. Simplesmente afeta esse prisma pelo qual nos enxergamos. As emoções são um paradoxo em si mesmas. São sentimentos naturais. Mesmo assim, eles nos fazem ver coisas de um ângulo antinatural. Pareceria que o mundo está contra nós, o mundo está confabulando, está se alinhando contra a gente, a pessoa se sente perseguida, enfim. Reconhecer este paradoxo é a chave para revelar o mistério da dor e do sofrimento. Existem aqueles que tentam explicar estas emoções. Algumas pessoas de fé tentam minimizar a dor, explicando que é o que Deus deseja para nós. Outros utilizam a dor como uma desculpa para justificar a amargura ou mesmo um comportamento malicioso. Mas nenhuma explicação é suficiente. O mais ilustre dos pensadores, o mais firme dos fiéis, o mais ásperos dos céticos, todos ficam a tatear respostas quando eles estão sofrendo. Uma pessoa que sofre se encontra numa classe particular. Sua dor lhe dá a prerrogativa de questionar e desafiar a Deus, ou de permanecer em silêncio ou permitir que a dor se infiltre em seu ser. Para aqueles que não sofreram, tentar racionalizar a dor alheia ou, no outro extremo, questionar a fé do sofredor frente ao silêncio de Deus é vulgar e arrogante. Não tem cabimento nenhum. Devemos desafiar nossas próprias intenções no questionamento a Deus durante épocas de sofrimento. Estes questionamentos têm a raiva como causa. Utilizamos a dor para justificar nossa reação? Não importa o qual difícil seja, devemos fazer tudo o que for possível para não deixar que nossas emoções nos dominem. Devemos nos lembrar que o sofrimento é uma aberração, não uma norma. E, portanto, não devemos permitir que nossos pensamentos e dúvidas aberrantes em resposta ao sofrimento se tornem a nova norma. Talvez você seja tentado em algum momento a entregar-se ao sofrimento, a desistir até levá-lo a afastar-se de Deus. Mas afastar-se de Deus significa afastar-se da própria resposta à sua dor e a seu sofrimento, permitindo assim que a dor o vitime. Ou seja, ela está dominando a situação, está vencendo o jogo. Mesmo nos momentos de mais profundo desespero, precisamos nos dar conta de que nossa absoluta fé em Deus é o que nos dá a capacidade de alguma forma, aplacar e lidar com nosso pesar. Num mundo sem Deus, dor e sofrimento seriam realmente infrutíferos. Mas com Deus na direção, mesmo que a dor possa não ceder,
podemos aceitá-la como parte do desafio da vida, motivar-nos a buscar respostas, a explorar nosso relacionamento com Deus e a crescer a partir da experiência negativa, dessa experiência até traumatizante da dor. Este é o grande desafio da dor. Você permitirá que ela o debilite ou irá encará-la como um catalisador para aprofundar-se em si mesmo e em suas crenças? Você permitirá que as emoções distorçam seu sentido inato de verdade ou aceitará a dor como uma provação da qual irá emergir mais forte do que nunca? Só podemos verdadeiramente compreender o significado da dor antes ou depois da experiência. Durante os momentos de dor e sofrimento, pouca coisa pode ser dita. Portanto, durante os anos de fartura, devemos nos preparar para os anos de penúria. Quanto melhor entendermos nossas vidas, quando as coisas vão bem, melhor iremos lidar com a dor quando ela acontecer. Ao passo que uma árvore com raízes fortes pode resistir a uma tempestade violenta, dificilmente pode ter a esperança de fortalecê-las, uma vez que a tempestade lá esteja no horizonte. O que podemos aprender da dor e do sofrimento? Dor e sofrimento são oportunidades de desafiar a maneira com que encaramos a vida. Quando as coisas vão bem, tendemos a nos despreocupar dela, mas um trauma nos leva aos limites extremos da vida, permitindo-nos reavaliá-la sob um ângulo novo e revelador. Portanto, a verdadeira pergunta que devemos fazer não é apenas porque às vezes sentimos uma dor tão aguda, mas o que deve ser aprendido com isto. Quando você encara a vida como sendo limitada ao aqui e agora, ao imediatismo de uma existência física, você está fadado a se amedrontar e a se ferir por qualquer coisa que agrida esta existência. Simples. Entretanto, quando você toma consciência de um espectro mais amplo, de uma vida, de uma realidade espiritual além de uma realidade física, a dor é apenas um componente. Ao passo que a dor é essencialmente efêmera, seja física, emocional ou espiritual, a vida é eterna. E o que mais importa são as contribuições ao longo prazo que você faz. Para esta finalidade, você necessita buscar a energia positiva que seu sofrimento produz, assim como as poucas e preciosas gotas de óleo que só podemos extrair quando esprememos as azeitonas. O sofrimento pode nos levar a reconsiderar o sentido da nossa existência, a nos dedicarmos de maneira mais completa ao nosso desenvolvimento espiritual, pois é justamente na hora de aperto que sai esse azeite, que você consegue tirar esse suco, esse sumo tão especial. Igual que uma laranja, você precisa espremê-la, apertar e esmagar para poder extrair o suco, que seria o melhor dela. Por si só, frequentemente, sua dor é um sinal de que alguma coisa está errada. É o sintoma de uma causa que pode não ser visível com facilidade. E você precisa encarar a vida sob um ângulo mais perspicaz para encontrá-la. Alguém que leve uma vida materialista está fadado a interpretar a dor de maneira incorreta, pois o materialismo transitório por natureza, fragmentado em muitos momentos isolados. Portanto, quando sofre, você se concentra nisto e não consegue sentir mais nada. Você pode comparar a dor que sente no momento com a alegria que sentiu ontem e decidir que talvez a vida não vale a pena. Mas quando você está além de uma vida unidimensional, além do momento presente, que se dá conta que se compõe não apenas de um corpo, mas de um corpo e de uma alma, reconhece que existe um propósito muito mais elevado em sua vida. É que existe um sentido muito mais profundo em sua dor. Para um olhar desavisado, nossa meta na vida pode ser buscar uma felicidade momentânea por intermédio do confronto material. Mas, por fim, descobrimos que este é um objetivo superficial e sem sentido. A verdadeira meta da vida é nos desafiarmos a fim de purificar este mundo material. Vida equivale a desafio,
e desafio equivale a nosso potencial para o bem e para o mal, e nossa capacidade de escolher entre os dois, sem a possibilidade de que possamos esmorecer temporariamente, não haveria independência na vida e, por conseguinte, sentido algum. Dor e sofrimento são consequências desta independência e da dicotomia entre corpo e espírito. Ao criar uma harmonia entre corpo e alma, ao trocar a vida física unidimensional por uma vida espiritual bidimensional, você começa a transformar sua dor em uma experiência instrutiva e em uma energia positiva. Reprogramar sua vida na vida necessita uma dedicação autêntica. E não é fácil fazer isso. Exige disciplina e o esforço concentrado de estudo, oração e boas ações. Isto significa a introdução de um sistema de valores mais elevado em sua vida. Mas é uma única forma de reagir à dor que vale a pena. E mesmo esta pode não dissipar a dor, pois ela é apenas um sintoma de curto prazo de uma causa de longo prazo que agora você tem que começar a enfrentar. Não existe uma verdadeira explicação para a dor. A única forma que nós podemos compreender a dor e o sofrimento é reconhecendo que o próprio mundo é intrinsecamente bom e que a dor e o sofrimento são, de alguma forma, parte de um bem maior, talvez um meio de transformação ou a passagem de um status, de um estágio para outro. Com isto, nós sugerimos que a dor em si mesma é boa ou que devem aceitá-la tranquilamente. Na verdade, devemos expressar nossos sentimentos de dor ao máximo e fazer tudo o que esteja em nosso poder para aliviar o nosso próprio sofrimento e o dos outros. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que a dor e o sofrimento fazem parte do mistério da vida, um sentido mais amplo que os olhos humanos não conseguem ver no início, mas que se torna perceptível ao longo do tempo. Como dizem os sábios, tudo o que Deus faz, ele faz com a melhor das intenções, ele faz para o bem. De alguma forma, ou de forma alguma, isto justifica o fato de uma pessoa infligir dor ou punição a outra pessoa. Ninguém tem o direito de representar o papel de Deus. Esse é o dever de descobrir como a dor pode ser uma bênção disfarçada e sobrepujá-la e restabelecer a harmonia de seu corpo e de sua alma. Hoje aqui diz uma bênção disfarçada. Isso temos que descobrir como. Porque a dor é uma bênção disfarçada. Por quê? Porque é o limite de um status para outro, de um estágio para outro, de um patamar para outro. Como a gente na ginástica. Chega um momento que dói. Quando dói, é porque você está pronto para um novo estágio. E quando vencer essa dor, significa que você já está adaptado a um novo status, a um novo nível. Pondere sobre a inevitável frustração que precede qualquer crescimento criativo ou a dor intensa que uma mulher sente ao dar à luz. Não importa quão grande a dor possa ser, no fim, ela é absorvida pelo bem que produz o fato de dar à luz. Certa vez, um homem desorientado visitou um rabino e lhe falou: os sábios dizem-nos para louvar a Deus pelo mal como o louvamos por o bem. Mas como isso é humanamente possível? Eis uma boa pergunta. Para obter a resposta, deves visitar um lavrador que conheço, respondeu o rabino. O homem foi procurar o lavrador. Ele jamais vira alguém sofrendo tamanha penúria. O lavrador vivia como um mendigo. Não havia comida na casa e a família inteira estava cheia de doenças. No entanto, ele estava alegre, sempre expressando sua gratidão a Deus. O homem queria conhecer o segredo do lavrador e, por fim, fez-lhe a mesma pergunta apresentada ao rabino. Eis uma pergunta muito boa, diz o lavrador, mas por que o rabino mandou-te a mim? Como vou eu respondê-la? Ele deveria ter te enviado alguém que tinha experimentado sofrimento. E ele poderia te explicar. Eu nunca tive sofrimento, como vou te explicar como se enfrenta a dor se nunca passei por ela? Na verdade, tudo depende de como nós nos posicionamos e nos colocamos frente aos momentos difíceis da vida.
Contudo, a dor existe, a dor se sente. Então surge a pergunta: como atenuamos a nossa dor? Pelo menos no primeiro estágio, atenuar, para depois lidar com ela ou eventualmente vencê-la. A dor é uma experiência solitária. Mesmo assim, devemos nos empenhar para reconhecer que nossa dor é, de certa forma, a maneira com que Deus se comunica conosco. Romper o domínio maligno da dor é uma coisa muito difícil de conseguirmos sozinhos, pois a dor pode nos fazer de reféns, limitando nossa atividade e nosso discernimento, ao ponto de ficarmos quase desamparados. Uma pessoa que sofre, ela de repente se sente que não tem forças por causa da sua dor, que o abala. Portanto, é crucial recorrer à família ou aos amigos, que podem apresentar uma perspectiva mais ampla. Libertar a si mesmo do sofrimento começa por intermédio da ação. Afastar-se e desviar sua atenção da situação dolorosa. Afastar-se da causa que gerou tais sintomas dolorosos, para que você possa começar a curar-se. Então, a primeira coisa é tentar distrair-se um pouco. Esta ação pode ser tão evidente, tão simples, quanto encontrar um novo amigo, ler um livro, envolver-se num projeto ou tomar aulas de alguma coisa. Qualquer coisa que ajude a alterar sua perspectiva solitária e míope de si próprio e do mundo. Para alguns, começar a afastar-se da dor exige um forte empurrão. Não devemos esperar até que a pessoa atinja o fundo do poço. É aí que os verdadeiros amigos desempenham um papel fundamental. Quando alguém que você ama e com quem você se preocupa está sofrendo, você precisa estar presente para ajudá-lo, independentemente do que ele necessite. Ele pode dizer que quer ficar só, que deseja resolver seus problemas sozinhos, e isto precisa ser respeitado. Mas você precisa ajudá-lo a também reconhecer que ele necessita ampliar sua perspectiva, não limitá-la ainda mais. Encontre uma maneira de passar um tempo com ele, conversar com ele, partilhar em seus pensamentos mutuamente. E o mais importante, ame-o e ajude-o a ajudar a si mesmo. Na verdade, tem um princípio no Talmud que diz: Ein asir matir et atzmo viveit asir. Um preso nunca consegue se libertar a si mesmo da prisão. Ninguém consegue se libertar a si próprio da prisão. Outro elemento para apaziguar a dor é, paradoxalmente, aceitá-la com alegria. Você deve estar disposto a libertar o que ela tem de bom dentro de si, reconciliando-se com sua alma e com Deus. E você precisa lembrar-se que a dor é uma oportunidade de crescimento, uma chance de revelar sua conduta, para deter-se e examinar sua vida atarefada em busca da origem de tamanha dor. Você precisa admitir que a dor pode purificá-lo, assim como uma mãe esfrega o ferimento do filho com álcool. Na verdade, a mãe não quer que o filho sofra, mas está, na verdade, de alguma maneira, esterilizando a região, curando a pessoa, tentando lhe ajudar. Certamente ela não deseja causar mais dor, mas sabe que é necessário limpar a ferida de modo adequado. É importante ver a dor como uma prova que investiga o quão monopolizado você está pelo conforto material em oposição ao crescimento espiritual. Quando reconhecemos nosso verdadeiro objetivo na vida e o perseguimos com uma vontade firme, nossos obstáculos se convertem em desafios. Em vez de nos sentirmos impedidos, recorremos a nossos estoques de força e de determinação. Desta maneira, dor e sofrimento colocam em prova nosso verdadeiro compromisso com Deus. Na verdade, eu posso ver um obstáculo como um obstáculo, ou eventualmente como uma referência que me marca um caminho a seguir na vida. Tudo depende como vou eu olhar para ele, como vou encará-lo, como vou absorvê-lo, assimilá-lo e enfrentá-lo. Mesmo assim, não podemos deixar de perguntar por que precisa haver tanto sofrimento? Deus não podia ter nos permitido crescer sem tanta dor? Nossa fé em Deus sugere que o próprio fato
de que não haja resposta a esta pergunta é em si mesmo uma prova de que não necessitamos respondê-la a fim de cumprir nosso propósito na vida. Podemos viver apesar da dor, apesar do sofrimento. A chave para lidar com a dor e o sofrimento é pararmos de buscar uma resposta para satisfazer nossas mentes. Afinal de contas, foi Deus que nos criou, e não vice-versa. Como podemos ousar entender completamente seus desígnios? Portanto, quando nos perguntamos por que Deus permite tanto sofrimento ou por que permite tragédias e destruição, no fim, nossa única resposta verdadeira é: só Deus sabe. E, na verdade, se eu entendo, ótimo. E se não entendo, não faz diferença. Não muda nada. Porque definitiva, devemos saber aceitar. Não devemos confundir esta confiança com resignação. Como falamos antes, devemos enfrentar. Em vez disso, precisamos encarar a dor como um ímpeto para redobrar nossos esforços, a fim de nos conduzirmos com dignidade, estimulando outras pessoas a fazer o mesmo e aliviando o sofrimento de nossos semelhantes em todas as oportunidades. Ao reconhecermos que a dor serve a um propósito mais profundo, nós a revelamos do jeito que ela é, um desafio que temos de enfrentar com intensa determinação. Em lugar de se deixar abater pela dor, você precisa demonstrar sua confiança absoluta em Deus, continuando sua vida com uma intensa dedicação à bondade, por conseguinte, desafiando Deus a cumprir suas promessas de ser honrado e justo. A confiança em Deus é nossa maneira de reverter a dor. Isto prova a Deus que, ainda que possamos não entender completamente nossa dor, nós a aceitamos como uma parte de um bem maior. E, apesar de nossos contratempos, de nossa perplexidade, apesar de nossa dor, permanecemos absolutamente confiantes que a bondade irá prevalecer. A verdadeira fé não vacila. Uma época de crise ou de grande dor é uma época para a oração e absoluta fé. Ao entregar-se à sua dor, você está essencialmente desistindo da bondade de Deus. A abandoná-lo, você está unicamente abandonando a si mesmo, pois a alma, sua linha de comunicação vital com Deus, é o único elemento eterno de sua vida. Não importa quanta dor você possa sentir em seu corpo, a alma se mantém intacta e dinâmica, sempre pronta a fortalecer a comunicação com Deus. Mas você precisa fazer sua parte, fortalecendo a si mesmo e seu compromisso com uma vida divina. Por fim, a melhor resposta para a dor e o sofrimento é a ação. Dor e sofrimento refletem o mistério insondável de Deus. É o sofredor, mais do que qualquer outra pessoa, que ganha o direito de se colocar diante de Deus, de desafiar Deus e de crescer por intermédio deste processo. Um professor íntimo do Rebbe veio, certa vez, pedir-lhe conselho. Sua profunda dor emocional como sobrevivente do Holocausto não o deixava desempenhar as responsabilidades de ensinar. Não há palavras para consolar-te, disse o Rebbe, mas não podes permitir que o Holocausto continue em tua vida. Ele aconselhou homens com palavras aprendidas com o sogro, o Rebbe anterior. Somos trabalhadores do dia. Nossa tarefa é emitir a luz. Não necessitamos gastar nossas energias em lutas contra a escuridão. Necessitamos apenas criar o dia e a noite desaparecerá aos poucos. Na verdade, uma grande lição na nossa vida. Quando o Talmud nos traz uma lei, nas leis de Kashrut, assim diz o Talmud no Tratado de Gittin, de Julin, que ai dietário de lemiflat globala, sobre as leis de sangue, de sangrar a carne para tirar o sangue do animal, que não podemos consumir o sangue, diz a lei que você salga a carne e o sal tem a propriedade de expelir, de sugar para fora todo o sangue que tem dentro da carne. Pergunta o Talmud se o sal tem essa possibilidade, como não vou duvidar e suspeitar que o sangue volte a entrar pelos mesmos, entre aspas, poros que ela consegue expelir, que o sangue volta a entrar e a carne ficaria tarefa porque estaria com sangue dentro.
nos ensina uma regra de física, o Talmud, muito interessante. Enquanto ele está ocupado em sugar, ele não consegue absorver. Ou seja, quando ele está extraindo, não pode estar introduzindo. Como a gente diz, não dá para chupar cana e assobiar. Se você está chupando cana, certo? Você está absorvendo, você não pode estar assoprando. São dois, ou um ou outro. Ou seja, quando você está ocupado emitindo luz, automaticamente a escuridão vai embora. Esse é o princípio que o Rebbe está dizendo aqui. Não é simplesmente que eu tenho que lutar contra a escuridão. Está escuro, eu não consigo me virar nas trevas, não preciso lidar com a escuridão. É só acender a luz que automaticamente essa escuridão irá embora. É só acendendo a luz que automaticamente, eu não preciso me lidar com a escuridão. Da mesma maneira na vida. Quando a gente está iluminando, a gente não fica na escuridão. Quando a gente está fazendo bem, a gente não tem tempo de fazer o mal. Então, é verdade que tenho que me afastar do mal, mas quando estou fazendo bem, se estou fazendo bem, não consigo fazer o mal simultaneamente. Espero que tenha ficado claro e a lição é óbvia. Às vezes, como nós falamos, a dor, o sofrimento são motivos e são momentos que nos empurram para a gente revelar forças maiores, como quando está doendo na ginástica, a gente tem que respeitar uma força, desenvolver uma força maior para poder enfrentar a dor e superá-la. Então, assim também isso nos mostra que podemos crescer. A dor é um momento para a gente crescer, para evoluir, para estar aptos para um patamar maior, superior e melhor.